Entra no ar a partir de agora o programa Paraíba Tem, que é uma iniciativa da Federação das Indústrias do Estado da Paraíba, com apoio do SESI e do SENAI. Nesta edição, vamos falar sobre a indústria de alimentos, um dos principais segmentos industriais do nosso estado. Hoje a nossa equipe se deslocou até João Pessoa, a gente está aqui na empresa JP Indústria de Alimentos e comigo está o diretor executivo da empresa, Otto Hoffmann. Otto, seja muito bem-vindo ao programa Paraíba Tem. Eu agradeço a oportunidade de falar um pouco da JP. A JP significa João Pessoa, tá? É uma satisfação muito grande proporcionar esse momento para que eu possa passar algo de positivo, algo de concreto e de sucesso da JP. Pois é, antes de mais nada eu queria agradecer por você ter aberto as portas da indústria para que a gente pudesse conhecer um pouco mais a respeito da fabricação dos produtos de vocês. E vamos começar a nossa conversa contando para quem está em casa nos assistindo agora como é que você, em particular, entrou para esse universo da indústria de alimentos. Bom, eu sempre tive uma tendência muito grande com essa parte de vendas, né? Então eu tive uma oportunidade de conhecer o diretor, Sérgio Marcolino Long. Nessa época eu trabalhava em outra empresa e ele me fez uma proposta e falou: Otto, eu te faço uma proposta, você começa como gerente e na época você vai encontrar uma empresa praticamente falida, porque eu estou tirando todas as pessoas e eu queria fazer um desafio a você para que você assumisse como gerente e caso der certo, eu tornaria você um diretor. Essa proposta, e eu como sou uma pessoa que gosta de desafio, isso realmente ficou martelando na minha cabeça na época. E durou uma semana, eu liguei para ele, eu falei: aceitou o convite exatamente. E está aqui na JP. Já vai fazer 15 anos já. Vamos então falar um pouquinho agora da trajetória da JP Alimentos. Conta pra gente como é que é a história da empresa, como é que tudo começou e, lógico, ressaltando esse tempo que você está aqui à frente enquanto diretor executivo. Bom, eu encontrei a JP, ela realmente com a necessidade muito grande de crescer no mercado, né? Ela era uma empresa que conhecia só um único produto, chamado Jumbitos, e na época era Semalo, tá? Não era JP, era uma filial da matriz que fica em Campo Grande, e eu via muita oportunidade de crescimento, né? Como é que uma empresa tão grande, que já tinha na época mais de 15 anos trabalhando no mercado no Sul e no Sudeste, com 53 itens, e na Paraíba só era reconhecido como um item só, que era o Jumbitos. Então, ele tinha toda a linha de batata, toda a linha de trigo e a linha de milho, que a gente chama extrusado. Então, eu vi uma oportunidade muito grande de crescer e de passar para na época, o principal mercado era João Pessoa, né? A gente estava, se eu não me engano, na época era a quinta ou quarta empresa no mercado, você via que a diferença é muito grande. Eu achei que tinha uma possibilidade muito grande de a gente crescer nesse mercado, criando novos produtos, sempre verificando a necessidade do cliente e tentando fazer um produto que correspondesse com um preço justo. E foi mais ou menos nessa linha que a gente começou a modificar a Semalo para a JP. Otto, então vamos falar agora a respeito da atualidade. Quais são os produtos que hoje são fabricados pela JP? Bom, quando você pensa em JP, a gente tem uma dificuldade para que as pessoas reconheçam a JP como a empresa que fabrica algumas linhas, né? As pessoas confundem muito isso. Então a primeira coisa que eu identifiquei antes era a fábrica da Jumbitos. Hoje é a fábrica do CRO. E a minha dificuldade era ser reconhecido como JP, que tem várias linhas que produzem a linha CRO, a linha Jumbitos, a linha de batata. Então, essa foi a maior dificuldade, a identificação, né? Então, primeiro saber quem produz e quais são os produtos, né? Hoje as pessoas ainda confundem falar a linha do CRO, a linha do Jumbitos e tal. Então, hoje é exatamente a minha dificuldade maior foi dar uma identificação, ou seja, identificar qual é a empresa que produz os produtos que são líder de mercado. Então, em cima disso, a gente está começando a fazer um trabalho exatamente em cima disso, né? Muitas vezes a pessoa fala, a linha CRO, eu falo, quem fabrica é a JP.
Né? Isso é importante até para que você ganhe mercado. Certo. E falando de mercado, que mercado hoje vocês atendem? Vocês são aqui em João Pessoa uma empresa filial, é isso? Não, a fábrica hoje, há 6 anos, ela já se torna uma empresa que faz parte do grupo. O grupo hoje ele tem a JP, a Semalo e a Jumbo, né, que fica no Paraguai. Então, ela já caminha pelas próprias pernas, ela já é autônoma, então ela já tem condições. A gente fala que ela já é um rapazinho de maior idade. Antes não, antes era uma filial, mas hoje não. Hoje é uma empresa com CNPJ distinto, ela compra, ela paga, então isso é muito importante para a gente. Então o que é que acontece? Para que a Semalo deixa de ser Semalo para ser JP, a gente precisava dar um passo maior, que é exatamente investir em João Pessoa. Né? Então essa era a maior dificuldade, de convencer ao Sérgio a investir em João Pessoa. E a vontade dele era realmente fechar João Pessoa. Mas numa reunião de diretoria eu mostrei os números e falei, Sérgio, a gente tem um mercado muito grande para ser explorado. Eu acho que a bola da vez é o Nordeste, eu acho que a gente precisa, mas para que isso aconteça, a gente tem que desvincular João Pessoa de Campo Grande. Foi criada a JP e ela começou a ter vida própria. Então, primeiro de tudo, a gente fez um estudo de mercado. O que é que o mercado necessitava e o que tinha no mercado nessa época. Existia várias marcas, existia vários produtos, alguns de qualidade, outros de baixa qualidade. E exatamente foi naquele período que o Brasil estava tendo mudanças, né? Então eu falo críticos, que todo mundo achava que ia quebrar, que todo mundo precisava mudar. Algumas pessoas na linha baixaram a sua gramatura, alguns baixaram a sua qualidade, né, pensando unicamente em moedas. Aí quando eu falo moedas 50 centavos, R$1, R$2. Então isso foi, as grandes começaram a fazer isso. E a gente fez o processo inverso. A gente apostou primeiro num produto de altíssima qualidade, enxugamos o custo da fábrica para que seja um preço justo, mas o principal, com muita qualidade. Então eu acho que isso a gente começou a reverter não só o mercado, mas começamos a crescer como JP. E exatamente em cima disso aí que a gente começou a apostar no mercado. Melhoramos a nossa batata, melhoramos o nosso trigo e melhoramos o nosso milho. Né? E aí quando eu falo milho, eu falo na linha de extrusado, que corresponde a Jumbitos e o CRO. Fizemos um produto muito bom, com um preço justo. Então, automaticamente o mercado hoje e os clientes hoje estão muito preocupados com isso, em consumir um produto com gordura não transgênica, com gordura zero de trans, com um milho não transgênico, com menos sal, com menos corante, que não seja frito, seja assado. Então a gente começou a identificar isso e começou a investir em equipamentos. Hoje eu confesso a vocês que a gente tem um produto, primeiro, com preço muito justo e com produto de altíssima qualidade. Ainda não estou satisfeito, mas com produto realmente de boa qualidade. Ok, então. Bem, nós vamos ao nosso primeiro intervalo, mas você que está em casa não saia daí. O programa Paraíba tem volta daqui a pouquinho. Hoje conversando com o diretor executivo da empresa JP Indústria de Alimentos, que fica na capital João Pessoa. Até já! Se você tem entre 16 e 22 anos, inscreva-se no processo seletivo de vagas gratuitas do Senai Paraíba. São cerca de 400 vagas para cursos nas cidades de João Pessoa, Bahia, Campina Grande e Guarabira. Faça já sua inscrição. Processo seletivo 2020 de vagas gratuitas de aprendizagem industrial do Senai. Edital e inscrição no site fiepb.com.br/Senai. Informações pelo telefone 3099-1010. Senai, pelo futuro do trabalho.
A alta taxa de afastamento do seu trabalhador pode colocar em risco os resultados de sua empresa. Eleve a sua produtividade. Invista em saúde e segurança com o SESI. Por meio de soluções e consultoria especializada, o SESI ajuda a prevenir doenças ocupacionais e acidentes de trabalho na sua empresa. Trabalhador seguro e saudável é mais competitividade para o seu negócio. Informações em fiepb.com.br/SESI ou pelo telefone 2101-5451. SESI, pelo futuro do trabalho. Estamos de volta com o programa Paraíba Tem, hoje visitando a empresa JP, que fica na capital João Pessoa. Aqui comigo está o diretor executivo da empresa, o Otto Hoffmann. Otto, neste bloco do programa vamos conversar um pouco a respeito da fábrica. Equipamentos, maquinários. No primeiro bloco você falou rapidamente, né, sobre isso. Tem muita tecnologia na produção desses produtos? Bom, hoje você não consegue fazer um produto de qualidade sem investir na parte de máquinas, né? Hoje você tem a facilidade de adquirir máquinas não só no Brasil, mas também exportando, né? Muita máquina dessa vem da China. Então hoje a exportação ela já te dá uma condição de você sonhar com máquinas melhores e ter uma condição de você comprar. Então a gente partiu para isso, né? A gente está mudando, não só mudando, como já mudamos toda a parte de máquinas, não só do processo de fazer, mas também do processo de armazenar isso aí. Então a gente está investindo muito. A gente sabe que primeiro temos que investir em pessoas, né? E em segundo momento em máquinas. Então acho que é mais ou menos isso que a gente tá fazendo e está acertando hoje. Vamos falar de gestão de pessoas. Qual é a filosofia da empresa? Quantos colaboradores vocês têm hoje envolvidos em todo o processo produtivo? Queria que você comentasse um pouco dessa área específica da empresa quando se fala em pessoas. Então tá. Primeiro eu reconheço que não adianta você ter uma empresa de sucesso sem investir em pessoas, né? Uhum. Então, a gente sabe que para você gerenciar uma empresa, você tem leis, né? Você tem situações que você vai deparar e muitas vezes alguns acham que tem dificuldades e outros têm que aceitar e pegar aquelas condições e reverter para a fábrica. Então, a primeira coisa que eu encontrei foi a necessidade de você adquirir menor aprendiz. Menor aprendiz, se você for analisar, muitas empresas têm uma dificuldade. Não só para adquirir, mas também porque, às vezes, empresário, eles enxergam que o menor aprendiz toma o lugar de um funcionário efetivo. E eu fui convidado aí ao Ministério do Trabalho e eles me colocaram, você realmente precisa... Isso tem a ver com a quantidade de funcionários, né? Então, a minha quantidade de funcionário tinha por obrigação a contratar entre 4 a 5 menor aprendizes. Eu falei para elas, tem como a gente reverter isso? Não, isso é lei, então isso aí você realmente corre o risco de ser fiscalizado e ter uma multa. Bom, eu falei, não, são 4, ela falou, são 4, mas vai crescendo e vai aumentando. Uhum. Eu falei, então tá, então você me dá aí mais uns 2 meses que eu vou contratar esses 4. E aí eu fui para casa, eu fui pensando e eu falei assim, já que é obrigatório, eu preciso reverter isso para a fábrica. E eu já tinha uma dificuldade muito grande nessa época com pessoas que vinham, pessoas muito experientes, pessoas com anos de trabalho. Eu tinha uma dificuldade dela entender a filosofia da fábrica, o DNA da fábrica. Eu falei, eu acho que eu tenho condições de reverter essa questão do menor aprendiz. E aí a gente começou a selecionar menor aprendiz que tivesse o perfil para aquela situação, ou seja, a área administrativa. Então a gente precisava fazer uma dinâmica que realmente ele encaixasse e tivesse o perfil para a área comercial. Assim na área administrativa e assim na área industrial. E aí a gente começou a fazer isso, né? Então a velocidade desse pessoal jovem é um absurdo, né? De aprender e ter vontade de aprender. E foi começando a surgir a oportunidade. Então, começou a selecionar e eu coloquei eu me lembro, eu coloquei uma na área administrativa, coloquei um na área comercial e na área
produtiva. E eles começaram muitos chegavam a hora de ir embora, disse, Otto, dá para eu ficar mais uma hora, porque eu preciso aprender mais e tal. E eu falava, não, você tem que ir embora. E aquilo foi despertando para mim um interesse deles a aprender. E eu vejo que aqui você tem um público interno muito jovem. Todos são muito jovens, todos foram menor aprendizes. Então, assim, foi o que aconteceu. Que acabaram sendo admitidos pela empresa exatamente, como funcionários. Exatamente. Eu consigo reconhecer e consigo analisar que se você faz um processo de seleção muito bom, aquele menor aprendiz, com certeza, ele vai aprender duas coisas. Primeiro, você vai poder moldá-lo com o DNA, com a filosofia da empresa. Então, ele vai corresponder mais rápido. E por ser jovem, eles têm uma necessidade de aprender muito rápido. E você sabe hoje que as pessoas mais novas, hoje essa questão de sistema, de planilhas, eles conseguem ter uma velocidade muito grande. Maior do que as novas gerações realmente, né, conseguem ter essa... Exatamente. Então, para minha surpresa, o que foi que aconteceu? Foram surgindo vagas e eu não fui buscar no mercado. Você já tinha dentro de casa. Exatamente. E muitos, eu confesso que eu era um deles que dava 6 meses, 1 ano de menor aprendiz, eles iam embora, eu agradecia e não aproveitava ele. Eu ia te perguntar sobre mão de obra qualificada. A gente tem como relacionar essa experiência da empresa com dificuldade ou facilidade de mão de obra qualificada para esse universo da área de alimentos que vocês trabalham? Eu falo assim, existe uma dificuldade muito grande na parte industrial. Você recrutar chão de fábrica realmente é uma dificuldade muito grande. A gente tem uma ajuda muito grande do Senai e SESI, porque realmente a gente recorre. A fábrica, ela, não sei por ser o dono, ser presidente, mas ele sempre falou para mim, Otto, 100% dos empresários não sabem do trabalho do SESI e Senai. Como ajuda as empresas. Você falou o dono ser presidente, vale salientar que o presidente do grupo, né, que é Sérgio, ele é presidente de uma federação também no Brasil. Exatamente. O Sérgio, ele é presidente da Federação das Indústrias de Campo Grande, chama-se FIEMES. E ele falou assim para mim, Otto, eu preciso que você entenda como é importante o papel do SESI e Senai numa indústria. E eu confesso a você que tudo que você precisa dentro de uma fábrica, o SESI e Senai, ele te dá esse apoio. E hoje eu recebo várias propostas de empresas terceirizadas, seja para ajudar na parte do que for, e eu falo sempre para eles, é muito difícil vocês concorrer com o SESI e Senai, porque além de ser muito profissional, eles realmente se interessam em ajudar a empresa. Então, assim, hoje eu posso falar para vocês que a empresa ela é o que é por ajuda exatamente do SESI e Senai, seja no que for, seja na fabricação de algumas peças, seja em projetos, como seja na qualificação de alguns funcionários. Então, hoje já se torna mais fácil você solicitar e eles corresponder ou treinar essa mão de obra para a gente. Quantos colaboradores vocês têm aqui na JP hoje e como é que eles estão distribuídos nas áreas da empresa? Então tá, hoje eu tenho 150 funcionários. Indireto, eu confesso para vocês hoje que a gente tem em torno de uns 2.000 que depende da JP. Tá? O maior efetivo meu hoje, ele está na produção. Né? Então, não só na produção, como na parte logística. Já na parte administrativa, a gente consegue, através desse pessoal mais jovem, eles gostam sempre, ele tem um sistema na cabeça dele que é muito engraçado, que é fazer mais com menos. Então, eles são curiosos, eles querem ajudar, eles querem participar, eles querem aprender. Eu faço um rodízio aqui no sábado, para não sacrificar muito eles, então eu sempre falo assim, quem vai vir no sábado? E aí na área administrativa um levanta a mão e fala, eu vou vir. E aí você me fala, mas esse que vai vir, ele é cobrança? Ele é cobrança, mas ele já passa pelo setor de todos. Para conhecer um pouco de cada área. Exatamente. Então, a função de uma fábrica e de um diretor e da JP não é ter um funcionário que faça uma única coisa. Como eles são menor aprendizes, eles passam por todos os setores. Então, na hora que falta um, automaticamente ele já faz o trabalho dele e o trabalho daquele.
Então isso me proporciona a sempre ter uma condição que um adoeceu, o outro não vai poder vir e um vai lá e faz. Então isso faz com que a engrenagem, que é uma fábrica, né, ela continue funcionando sem se preocupar se um funcionário ou não vai faltar. Então isso é um case que eu queria passar para vocês, que quando você investe em menor aprendiz ou em funcionários, né, que faça com que ele passe em vários setores, que ele conheça todo o mecanismo, todas as funções, você realmente, como empresa, ganha muito com isso. Ok. Bem, nós vamos a mais um intervalo, mas não saia daí. O programa Paraíba tem volta daqui a pouquinho, hoje conversando sobre a indústria de alimentos, visitando a empresa JP, que fica na capital, João Pessoa. Até já! A revolução chegou. A indústria 4.0 já está presente em nosso dia a dia. Internet das coisas, Big Data, inteligência artificial, carros autônomos. O futuro é agora. Vestibular agendado 2020.1. Tecnologia em automação industrial da Faculdade Senai. Confira o edital em faculdadesenai.paraíba.com.br. Senai, pelo futuro do trabalho. Educação conectada com o futuro do trabalho e o novo ensino médio é na Escola SESI, referência nacional em educação. O SESI está pronto para ajudar o seu filho a trilhar o futuro profissional. Ensino médio diferente, multidisciplinar e transformador. Com os melhores professores, incentivo à pesquisa, robótica e muito mais. Matrículas abertas para 2020. Escola SESI, ensino médio como nunca se viu. Informações pelo site fiepb.com.br/SESI. Estamos de volta com o programa Paraíba Tem, hoje visitando a empresa JP, que fica em João Pessoa. Nosso convidado é o diretor executivo da empresa, o Otto Hoffmann. Otto, você falou muito em qualidade durante o programa. Como é que vocês realizam pesquisas? Como é que vocês mergulham na qualidade dos produtos de vocês? Bom, eu acho que primeiro você nunca tem que estar satisfeito com o que você tem. Eu acho que um dos grandes erros da maioria dos empresários ou de fábrica é achar que você está produzindo um produto já que é o melhor do mercado, que você não precisa evoluir. E aí alguns eles pensam como reduzir custos. Né? Então, muitas vezes, quando você passa a reduzir custos, você perde na qualidade. Eu confesso para você, Sueli, que a gente faz esse processo inverso. Né? A gente tem um produto de altíssima qualidade e não tem um dia sequer que não só eu, como todos os funcionários, não queiram melhorar esse produto. Então, muitas vezes é ideia minha, mas a maioria das vezes é ideia dele. Então, senhor Otto, eu consegui reduzir o sal, mas eu consegui um mais barato, eu consegui um tão bom quanto, mas assim. Então, assim, essa busca pela qualidade, eu confesso para você, Sueli, já é um DNA já da JP. Tá? Então, isso é de uma satisfação muito grande, não só para mim, como com o Sérgio. Tenho certeza que a fábrica ela vem crescendo entre 30% a 40% ao ano. Claro e evidente que existe um investimento no mercado, né? Mas eu tenho certeza que é pela qualidade. Otto, quais são as perspectivas e visão de futuro da empresa para os próximos anos? Então tá. Há 2 anos atrás a gente ampliou essa fábrica. E numa reunião entre mim e o Sérgio, ele falou: Sérgio, Otto, a gente já está com essa fábrica para 5 anos. Com 6 meses já não estava mais. Com 6 meses a fábrica já estava pequena. Não só na parte de estoque, mas na parte de fabricação também. E aí, em novembro de 2018, a gente analisou e precisamos crescer mais ainda. E a gente está finalizando agora com um investimento e a gente ampliou mais a fábrica. A fábrica ela passou a ter mais 1.600 metros quadrados de estoque. Estamos trazendo mais 2 linhas para produzir. E aí você fala para mim: Otto, está com 10 anos na frente. Eu confesso que eu entrei hoje lá e falei assim, já está pequena de novo. Então, assim, a perspectiva é muito boa. A gente sabe o que está acontecendo no Brasil, então existe uma possibilidade muito grande de investimentos. Né? Eu acho que
eu tenho certeza que vai melhorar muito, né? O governo federal anda investindo e liberando muita verba. Isso é importante porque torna o varejo muito aquecido. O varejo, quando está aquecido, ele automaticamente reverte isso em compra, né? Nós brasileiros temos um hábito de consumir muito, né? Seja o que for. Então eu acho que a perspectiva para 2020, engraçado que 2020 a JP está fazendo 20 anos. Então acho que a gente tem uma condição e uma perspectiva de crescer em 2020 mais uns 30%, não só na parte de produção, como também em termos de market share, que é nada mais do que nada menos de você crescer no mercado. Pois é, nós sempre fazemos uma pergunta aos nossos convidados, eu vou fazer para você também. Você tem uma história, sua família tem uma história aqui no estado da Paraíba. Por que é importante investir e acreditar nesse estado? Bom, eu venho de uma família alemã, né? Eu nasci em Rio Tinto. Minha família foi responsável pela parte têxtil do Brasil inteiro, que era das casas pernambucanas, né? Meu avô, por parte de mãe, foi que praticamente construiu todos os SESI e SENAI da Paraíba. E eu confesso a você que eu não consigo ver no Nordeste, se você for analisar a Paraíba, ela está exatamente no meio de tudo isso. Então, a Paraíba está a 1.000 quilômetros da Bahia, ela está 1.200, 1.300 quilômetros de Teresina. Hoje ela possui a parte de BRs a melhor que tem. Então, não só o estado, como é muito bom, mas também a Paraíba está centralizada, ou seja, no meio do Nordeste inteiro. Nordeste, quando eu falo da Bahia até São Luís. Então, estrategicamente, hoje, que é uma das coisas mais difíceis que tem numa empresa, que é a parte logística, ela está muito bem localizada. Então, as empresas do Sul, ela está percebendo que colocar uma fábrica na Paraíba não só é rentável, como você diminui muito o custo de logística. Então, não sei se o Sérgio na época pensava isso, eu acredito, como ele é muito inteligente, ele já percebia que a Paraíba ela estava exatamente nesse eixo. Então, para mim hoje, não só por ser paraibano, não ser por achar essa cidade maravilhosa, eu conheço todas no Brasil inteiro e eu confesso a você que eu não consigo me ver longe daqui, mas em termos de indústria, se eu tivesse a condição, se fosse do Sul, com certeza eu colocaria uma fábrica na Paraíba. Então eu acho que é motivo das pessoas analisarem com bons olhos a Paraíba. Ok. Otton, a gente vai chegando ao final do programa Paraíba Tem de hoje. Eu queria lhe agradecer muito pela disponibilidade, mais uma vez, por ter aberto as portas da JP para que a gente pudesse vir gravar e conhecer um pouco mais da história da empresa. Olha, eu que tenho que agradecer, né, por essa oportunidade para falar um pouco da JP. Eu espero que eu tenha conseguido passar para as pessoas, não só para os meus consumidores, mas também para a parte de indústria, para os empresários, para que enxerguem as coisas um pouco mais diferente. E realmente aqueles que estão com desconfiança ou tão preocupados, que acreditem realmente. E só existe uma forma da gente vencer como indústria, investindo na própria empresa. Ok, óbvio. Bem, a você que está em casa, muito obrigada pela companhia. A gente lembra que para rever este e outros programas Paraíba Tem é só você acessar o nosso canal no YouTube. Acesse também as nossas redes sociais e acompanhe mais informações sobre a FIEP, SESI, SENAI e IEL. A gente volta na próxima semana, nesse mesmo horário. Até lá!